Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 18 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Carlinhos Camelô, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, analisa o trabalho realizado no primeiro semestre. Campina Shopping tem expectativa da contratação de 150 vagas de trabalho para o segundo semestre. Casa da Mulher Campineira oferece em um único espaço acolhimento e apoio especializado voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. E não perca a série de reportagens sobre as escolas centenárias de Campinas. Hoje é sobre a Escola Estadual Francisco Glicério. E olha só, durante este mês de julho, de férias escolares, estamos mostrando aqui no Jornal Câmara Notícia diversas opções. E hoje a nossa equipe passou a manhã no Clube Círculo Militar, que está com diversas atividades para as crianças. E quem vai nos contar quais são as brincadeiras, os jogos, é a repórter Luana Galiza. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Oi, Gabriel. Oi para todo mundo que nos acompanha agora pelo Jornal Câmara Notícia. E é isso mesmo, eu estou aqui desde cedo no projeto Super Férias Campinas. Vou falar uma coisa, viu? Muita criança de todas as faixas etárias e tem mais muitas atividades também. O pessoalzinho aqui gosta bastante, tá? Aqui atrás, agora, neste momento, está tendo uma oficina de pipa, onde os monitores ensinam a criançada ali a montar o projeto das pipas deles, desde o início até o momento de empinar, que vai ser às 4 horas da tarde. Só que assim, conversei com 3 crianças para eles falarem um pouquinho aí para o pessoal de casa como que é a experiência de estar participando de uma colônia de férias. Vamos dar uma olhada? Estela, essa é a primeira semana aqui na colônia de férias, sua primeira vez, o que você está achando? Essa é a minha primeira semana e eu tô gostando bastante. O que você mais gosta aqui na colônia de fazer? O que você indica para quem quiser vir para cá? Brincar bastante. E também se divertir. Isabela, o que você mais gosta de fazer aqui na colônia? Brincar, se divertir e... Qual a brincadeira que você sempre fica ansiosa? Você dorme e já acorda querendo vir para cá fazer? Canibal. Por quê? Porque é bem legal, só tem na sexta. E é legal fazer para fazer amizade aqui? Sim. Arthur, faz 3 dias que você participa aqui dessa colônia, você tá gostando? Tô gostando muito. É bem fácil fazer amigos. Eu sempre fico esperando pelo canibal, é muito legal. O que tem de legal nessa brincadeira? A gente tem que achar cores. E se o canibal pegar a gente, tem que devolver uma cor pra ele. Você indica que as pessoas venham aqui para mais crianças se divertirem nas férias? Eu indico muito, pode vir. Melhor do que ficar em casa não fazendo nada, né? É, realmente. Muito legal, né? E para falar um pouquinho melhor sobre a colônia e todas as atividades, eu vou entrevistar aqui o coordenador do projeto, o Ângelo Barbosa Pinto. Muito obrigada por nos receber. Ele é o famoso Tio Pingo. Agora você revelou meu nome, né? Agora todo mundo sabe meu nome. Tio Pingo, conta pra mim também, pessoal de casa, o que é essa brincadeira do canibal que a criançada adora? Eles amam canibal. É sensacional. Canibal é uma atividade que trabalha a coordenação motora, trabalha em equipe, trabalha muito essa briga contra o medo das crianças. É um vilão que ele não pode ver crianças com cores e eles têm que procurar as cores. Toda vez que ele vê alguém com cor, ele vai lá e apaga essa cor da criança. Então ganha a criança que virá primeiro o Highlander, que consegue a última cor, que é a cor branca. Aí depois eles se unem
e derrotam o canibal. Gente, e essa atividade tem todos os dias? Não, é só de sexta-feira. Então eles já vêm aqui começa acho que é de terça a É sexta-feira. de terça a sexta, isso. Então a criançada já vem no começo da semana já ansioso para sexta. Já. Eles acumulam pontos, né, já para ganhar o canibal na sexta-feira. E como aqui é muito seguro, o Círculo Militar de Campinas é um ambiente muito seguro, essa atividade ela acontece no círculo inteiro. Eles usam desde a floresta, que a gente chama de florestinha, né, até o grande campo, até a churrasqueira. É sensacional. Como você disse, aqui é bem seguro, as crianças ficam bem livres, claro que monitoradas. Qual que é a faixa etária aí para o pai e a mãe que quiser deixar a criançada aqui no momento das férias? De 3 a 15 anos. 3, 4 e 5 é o nosso mini clube. 6, 7 e 8 é o Kids 1, que a gente chama. 9, 10 e 11 é essa galera que está atrás da gente, que é o Kids 2. E 12 mais, que é os teens, né? Eles são os teens. E é o mês inteiro ou são 3 semanas somente? São só, em julho, 3 semanas só. Né? A gente fez a primeira, a segunda e a terceira semana. Está finalizando, né? Estamos chegando ao nosso final. Tem essa ainda essa semana e depois tem janeiro. Em quanto tempo vocês fazem essa colônia de férias? É sempre nas férias escolares, né? Em janeiro também tem. Normalmente, em janeiro é após a segunda semana. Devido às férias, a galera tá viajando, as festas de final de ano, né? E aqui, além dessas atividades, igual agora tá tendo oficina de pipa, vocês têm show de mágica? Sim. Nessa temporada em si, a gente modificou um pouquinho sobre o show de mágica, mas de janeiro tem show de mágica. Essa temporada a gente fez a apresentação das crianças. E amanhã tem um encerramento sensacional da colônia. Os pais, não sei nem se eu posso revelar aqui, um spoiler, os pais escreveram cartas para as crianças que eles vão ler essa carta. É uma carta de carinho para que as crianças entendam que eles não estão vindo para cá porque o pai não quer ficar, mas é para eles se divertirem mesmo. E quais são os horários? Começa às 7h30 e vai até às 18 horas. Tem café da manhã, almoço e lanche da tarde. Tio Pingo, qualquer pessoa pode participar ou só sócios aqui do Círculo Militar? É aberto ao público também. Sócios e não sócios também. Tá. Então, o pai e a mãe que quiserem inscrever a criança tem que fazer o quê? Tem um site, um formulário? Tem. Só no arroba, né, do Instagram, Superférias Campinas. Tá? Lá, só entrar nesse arroba, vai ter todos os indicativos de como participar da colônia. Tem um link, recebe o link, faz a inscrição, temos uma ficha médica que precisa ser preenchida. A gente tem todo esse cuidado. Agora eu quero uma dica, a pergunta agora é de mãe e de pai, que eu tenho certeza que vocês aí de casa também vão querer saber. Como manter o fôlego para distrair essa criançada de cedo até a tarde? Porque assim, é todo momento agitando, eles organizando e cantando, porque haja gogó também, haja voz. Na verdade, trabalhar com criança é amor, né? É isso, você tem que amar a criança. Não tem meio termo. Alguém que vai lá, eu quero só ganhar dinheiro, você não consegue. Você precisa amar a criança. Mesmo que você estude pedagogia e tudo, se você não amar a criança, você não trabalha. E o fôlego nosso vem do amor, vem da dedicação. Tem que estar disposto. Tem, muito disposto. Muito legal, muito obrigada, viu, tio Pingo? Eu que agradeço, obrigado por tudo. Muito obrigada. É isso aí, Gabriel, fica a dica para vocês aí de casa, para as próximas férias, né, para poder programar e trazer a criançada. Gabriel, é com você. Tá certo, então, Luana Galiza por todas as informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo do tio Pingo aqui com a nossa equipe organizadora aí do projeto por todas essas informações. Uma dica, né? Uma sugestão para você aí que está nos acompanhando. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, mas agora falando sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 773 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Confira só. Há vagas para ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de frios, atendente de cafeteria, auxiliar administrativo. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo, aprendiz, vaga para quem está com ensino médio incompleto. Balconista,
chefe de serviço de limpeza, controlador de acesso, controlador de tráfego, cumim, encanador industrial, gesseiro, manobrista, mecânico de automóveis e caminhões, padeiro, pintor de alvenaria, recepcionista. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Técnico em nutrição e zelador. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal do cidadão. É só digitar lá cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a gente segue falando sobre oportunidade de emprego aqui no Jornal Câmara Notícia. O Campinas Shopping, para este segundo semestre, está com a previsão de contratação de 150 vagas de trabalho. Para o segundo semestre de 2024, Campinas Shopping vai ampliar o seu espaço com 17 novas lojas, de diversos segmentos. E com essa expansão, a perspectiva é a criação de novas vagas de trabalho, diretas e indiretas. A gente está tendo uma média aí de 150 vagas de emprego para a quantidade de lojas que a gente agora está querendo trazer para o shopping. Então é um número bem considerável para a cidade de Campinas também. Hoje nós estamos com 97% do nosso espaço preenchido. Nós temos uma meta de até bater 99% até o final do ano. É uma meta bem factível para a gente poder alcançar e o nosso comercial está pegando bem forte em relação a isso. Para trazer mais lojas, a gente está buscando um mix bem diverso, como restaurantes, salões de beleza, lojas de roupa, vestuário, sapatos. O coordenador de marketing do shopping explica que os principais cargos são para atendentes e vendedores. Olha, hoje em dia claro que são as lojas âncoras que oferecem mais vagas, pelo tamanho das lojas também a gente sabe que o quadro de funcionários são maiores. Mas lojas de vestuário, de roupas, sempre atraem bastante funcionários. E para quem quiser se candidatar para as vagas, é simples. O coordenador de marketing explica como fazer. Olha, pode buscar pelo nosso site, que é campinasshop.com.br. Lá tem um portal onde o candidato pode cadastrar o seu currículo e esse cadastro ele é direcionado para todos os lojistas. Então os lojistas procuram através do nosso site os candidatos para as vagas. Para esse proprietário de um quiosque no shopping, as expectativas estão grandes para esse segundo semestre. Realmente o segundo semestre aqui ele costuma aquecer bastante para a gente, né? Já no final do primeiro semestre a gente já começou a ter um aumento no público, né? E a expectativa agora é bem grande desse público aumentar e para manter a qualidade no atendimento nosso, a gente sempre costuma aumentar o nosso quadro de funcionários, né? Hoje a gente trabalha com um quadro de 2 efetivos e uma média de 1 a 2 freelances por final de semana, né? A expectativa é dobrar esse número de freelance final de semana. Eldney reforça que o candidato não precisa ter experiência. Não é necessário experiência, né? Se tiver experiência na parte de atendimento, parte de garçom, seria interessante. Mas não é um pré-requisito também, né? Quando a pessoa ela não tem nenhuma experiência na área, a gente coloca em determinada posição, né? Normalmente a gente coloca na parte interna, que é a parte de tirar pedidos, e vai treinando ela para o atendimento, né? Que é uma parte que precisa ser um pouco mais complexo, né? Um pouco de mais jeito com o cliente, né? Com certeza é aumentar a qualidade do atendimento, né? Porque com o aumento da demanda, a gente precisa atender o nosso cliente o mais rápido possível, né?
E com um quadro pequeno a gente acaba defasando a velocidade do atendimento e isso é bem importante para a gente, né, manter a qualidade. Ela é sempre importante para a comunidade, principalmente de Campinas, porque está gerando emprego, está gerando renda para as pessoas e pegando esse público também um pouco mais jovem, que estão na sua busca do primeiro emprego, isso já introduzem eles no mercado de trabalho. Então acaba sendo bem importante para a cidade. Inaugurada no dia 5 de julho, a Casa da Mulher Campineira oferece em um único espaço acolhimento e apoio especializado voltado para as mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que são vítimas de violência doméstica e familiar. Além de orientações, a mulher também vai receber capacitação profissional para alcançar autonomia financeira ou ainda conseguir empreender em alguma área. Confira na reportagem quais são os outros serviços e como se inscrever para os cursos e oficinas. Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a Casa da Mulher Campineira vai contar com serviços das Secretarias Municipais de Educação e de Segurança Pública e de diversos parceiros da rede protetiva, como a Delegacia de Defesa da Mulher, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o SEBRAE e a Sala Lilás. O objetivo do espaço é promover o empoderamento feminino, além de oferecer atendimento integral à mulher em situação de vulnerabilidade no município. Entre os serviços oferecidos estão o acolhimento e atendimento psicossocial, que inclui suporte emocional e psicológico para ajudar as mulheres a lidar com os traumas decorrentes da violência, orientação sobre direitos e acesso a serviços públicos, como cadastro único, e apoio na busca por moradia e emprego. Esses serviços terão os dias específicos, né? Nós vamos ter aqui expostos os horários, que todas essas equipes vão estar aqui presentes. O nosso horário de atendimento é das 8 às 19 horas. E o endereço? Na Rua 11 de Agosto, 412. No local, a mulher ainda poderá receber assistência jurídica, com orientação sobre medidas protetivas, apoio na formalização de denúncias e acompanhamento de casos de violência. A porta de entrada para seguir para a Defensoria Pública é através do Centro de Referência Apoio às Mulheres. Então, as técnicas vão atender essa mulher, vai fazer toda uma avaliação técnica, ver as suas necessidades e vão ser encaminhada essa mulher para a Defensoria Pública que aqui vai estar atuando. Aqui na casa, as crianças também recebem toda a atenção. Enquanto as mulheres passam por atendimento, elas podem brincar aqui no espaço da brinquedoteca. A gente estava num outro espaço que a gente não tinha uma brinquedoteca, não tinha condições de receber, e hoje não. Hoje a gente tem um espaço todo ampliado, um espaço realmente onde as mulheres entram e sentem totalmente acolhida. Na escuta dessas mulheres, a gente viu essa necessidade de ter esse único espaço, e a casa traz esse olhar, de ter realmente esse espaço unificado, onde elas entram, sentem acolhida. Além de a gente ter todos esses atendimentos, a gente trabalha muito a questão do fortalecimento de cada uma delas. Um outro serviço é a capacitação da mulher e o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo. Inclusive, a casa terá um posto da Feira da Mulher Empreendedora. Aqui dentro da casa, em parceria com a Secretaria de Educação e também com o SEBRAE, que já atuam com as questões da qualificação profissional para as mulheres, nós vamos ter aqui diversos cursos, em diversos horários, tanto da procura delas, do período da manhã, da tarde ou da noite. E todos esses cursos vão ser ministrados aqui, onde a gente vai também trabalhar essa questão das novas profissões, né? Qualificando essa mulher para o mercado de trabalho ou até mesmo voltado para o segmento do empreendedorismo. É totalmente gratuito, nós temos aqui, nosso espaço comporta 30 mulheres, por isso que a gente tem a intenção de fazer em diversos horários, para poder dar condições para o maior número de mulheres participar das nossas atividades e para poder se inscrever e ver quais são as nossas atividades dentro da casa. Eu peço para que essas mulheres entrem em contato com a gente através do próprio WhatsApp ou venham até aqui para fazer sua própria inscrição. Para não perder essa oportunidade, anote o contato. O número é o 3236-3619.
As mulheres que aqui estiverem nos assistindo e quiser saber mais de informação, pode entrar em contato com a gente ou via telefone ou via WhatsApp. Reforçando o endereço, então, a Casa da Mulher Campineira fica na rua 11 de agosto, número 412, no centro. E olha só, neste sábado, dia 20 de julho, das 8 horas da manhã à 1 hora da tarde, acontece a ação Sábado Sem Câncer, prevenção ao câncer de fígado, no Centro de Oncologia Campinas, fica na rua Alberto de Salvo, número 311, lá em Barão Geraldo. As primeiras 500 pessoas serão atendidas por ordem de chegada, precisa levar o documento de identificação com foto e o comprovante de endereço de qualquer tipo. É um mutirão para a prevenção ao câncer de fígado, uma ótima oportunidade e gratuita. Confira este recado. O Centro de Oncologia Campinas fica localizado no Barão Geraldo, na rua Alberto de Salvo, 311, e estaremos então esperando aproximadamente 500 pessoas das 8 horas até as 13 horas para fazer testes de rastreamento do câncer de fígado. Lembrando que o Centro de Oncologia ainda tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, o Laboratório Ramos de Souza e o Serviço de Radiologia da RCC. Meio-dia mais 22 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole. Produzida em comemoração ao aniversário de 250 anos de Campinas, a série Escolas Centenárias de hoje apresenta uma reportagem sobre a Escola Estadual Francisco Glicério. Com mais de 600 alunos matriculados, a unidade leva o nome de uma importante figura política, que era um republicano e abolicionista. A repórter Ana Paula Meneghetti conversou com a diretora, professora, alunos e traz a história e muitas curiosidades de mais uma escola para compartilhar. Confira. Fundada em 2 de julho de 1897, a escola foi o primeiro grupo escolar de Campinas. Recebeu o nome de Grupo Escolar Francisco Glicério no ano de 1917, em reconhecimento ao político campineiro republicano, morto no Rio de Janeiro em 1916. Somente em 1971, passou a funcionar como ginásio, função que mantém até os dias de hoje. A escola está localizada na Avenida Moraes Salles, no centro da cidade. Ironicamente, Francisco Glicério e Moraes Salles eram opositores, por conta das transformações políticas da época. Enquanto um era defensor da monarquia, o outro desejava a república no Brasil. Glicério foi ministro da Agricultura no governo Marechal Deodoro e senador da República. Além da carreira política, ele ainda atuou como tipógrafo, professor primário e escrevente de cartório. Francisco Glicério foi também um importante republicano e abolicionista e que esteve envolvido na jornada da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Esse grafite aqui, por exemplo, foi uma homenagem dos alunos ao patrono da escola. A primeira homenagem foi na Avenida Francisco Glicério, que é uma das mais importantes aqui da nossa cidade, e a segunda homenagem foi justamente à nossa escola, que ele é o nosso patrono até hoje, né? Além de ser o primeiro grupo escolar, aí depois ela também vai ser a primeira escola que vai ter a possibilidade da nova elite campineira ingressar aqui, que são os imigrantes, e também vai ter o seu primeiro colégio, vai ter a escola noturna.
né, que também trabalhadores podem estudar na escola. Por isso que depois veio até a homenagem, né, do Glicério para ser o patrono da escola, né, porque ele representa essa progresso, essa modernidade na escola, de ter acesso, todo mundo ter acesso à escola. Ao todo, são 620 alunos matriculados na escola. Atualmente, a escola atende o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E também, esse ano aqui, começamos também a atender o curso profissionalizante de administração. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, receber esses alunos e poder oferecer uma educação de qualidade, com os valores éticos, morais. Esse é o nosso principal objetivo aqui. E o que você acha de estudar numa escola centenária, com muitas histórias? Olha, muito divertido, porque a gente aprende bastante. A gente aprende o passado da escola, como foi os princípios da escola. E isso também ajuda muito na matéria que se chama História. E a gente também aprende muito sobre o Francisco Glicério. Qual cantinho daqui você mais gosta, que você sempre tá presente, né, nesse cantinho? Acho que é a sala de computação. Lá a gente tem várias oportunidades de aprender várias coisas. Quando eu tô alguma hora vaga assim, eu venho pra cá. Tem bastante livro legal, tem quadrinhos, uns livros de terror, drama, suspense. Como você se sente aqui na escola? Me sinto bem. Sou bem respeitado aqui. Segundo documentos, o prédio do primeiro grupo escolar foi construído por Ramos de Azevedo, um renomado arquiteto que assinou diversos projetos em São Paulo e Campinas. E apesar de ter passado por uma série de ampliações para aumentar o número de salas de aula, ainda conserva as mesmas características da época da construção. A escola é um bem protegido. O imóvel foi totalmente restaurado em 1994 e tombado pelo CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, no mesmo ano. A sua principal característica é a arquitetura eclética, com elementos neorrenascentistas e neogóticos. A escola, ela tem essa parte antiga, que é a neoclássica, do Ramos de Azevedo. As escadas, né, que é histórica. O prédio já foi tombado também, né? Lá fora também nós temos anexos que foram construídos depois. Tem jardins, né? Então, é um período arquitetônico muito importante, né, desse período neoclássico. E ela é importante porque ela é a primeira escola que eles vão pensar na questão do vento, na questão da higiene das escolas, e ela depois serve de modelo para as outras escolas do estado. Um fato curioso, principalmente os alunos, os menorzinhos, né, que chegam aqui do 6º ano, eles chegam com medo. Nós temos um porão, porque o prédio é bem antigo, o prédio é tombado, temos o porão. E eles ficam com medo, eles falam que o Francisco Glicério está enterrado ali, e próprios alunos sentirem medo de ir ao porão da escola, né? E nós temos ali a sala de informática, uma sala muito boa, né? E eles sempre tinham um pouco de receio de ir até o porão justamente por causa disso. E uma outra curiosidade: o ladrilho alternado em preto e branco é um símbolo adotado pela maçonaria, uma referência ao patrono que era maçom. Eu acho que essa escola significa o processo de progresso, ciência para todos, a democracia, né? A luta pela democracia vencendo, todos tendo direito à educação. E nós também, agora, nosso forte é ensino médio, né? Que nós temos bastante classes de ensino médio, então também é uma conquista.
12:30, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara realizou durante o primeiro semestre 6 reuniões ordinárias, 1 extraordinária e 3 audiências públicas. Vamos ao balanço da comissão no primeiro semestre. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas foi criada em 22 de dezembro de 2004. Dentre as competências da comissão está opinar sobre as propostas referentes às matérias tributárias, aberturas de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município ou acarretem responsabilidades para o Tesouro Público. Uma das comissões mais importante aqui da casa, onde analisa todos os projetos financeiros que vêm, são projetos que são analisados a serem votados, que vai passar pela Câmara Municipal, né, que serem votados, sempre passa por essa comissão. Então, ela tem uma grande relevância nessa casa. Atualmente, além do vereador Carlinhos Camelô como presidente, integram a comissão os vereadores Jorge Schneider, Fernando Mendes, Paula Miguel e Marrom Cunha. Comissão de Finanças, nós aqui nunca paramos os projetos aqui, todos os projetos, sejam eles relevantes ou não, nós passa por essa comissão, a gente dá destino para todos eles. Então, hoje, se você vê em 2024, nós analisamos e passou por essa comissão 33 projetos, sendo PLO, PLC, passaram por essa comissão. Durante o primeiro semestre de 2024, foram realizadas 6 reuniões ordinárias e 1 extraordinária. Os mais relevantes aqui são da diretrizes orçamentárias, né, o reajuste dos servidores que tiveram e também de financiamentos. Hoje nós tivemos aqui na comissão, passou para a gente aqueles 500 milhões que foi o financiamento que vai ser feito para fazer os bolsões da cidade aí, para resolver um problema que vem há anos. A comissão também realizou 3 audiências públicas. Uma delas foi a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024 pelo Poder Executivo e outra sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2025. A população, ela pode participar, ela pode estar presente, ela pode opinar. Então, eu acho muito importante essa audiência pública, quando ela é chamada, que aí tem a voz da população pode vir para essa casa. Estudos alertam que a baixa ingestão de frutas e o maior consumo de fast food podem comprometer a fertilidade da mulher. Da mesma forma, outra pesquisa aponta que o consumo de refrigerante impacta na função testicular de homens jovens. No quadro de hoje, uma nutricionista com experiência em tratamento para infertilidade vai contar tudo sobre a relação entre os alimentos e o sistema reprodutor. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre nutrição e fertilidade. Você sabia que a maneira como as pessoas se nutrem impacta diretamente na capacidade de reprodução delas? Por isso que aquela frase popular, somos o que comemos, faz todo sentido. A alimentação equilibrada é um dos pilares para um estilo de vida saudável e alguns alimentos e nutrientes podem melhorar a saúde reprodutiva feminina e masculina também. Nós vamos descobrir quais são esses alimentos com a nutricionista especialista em reprodução humana, Inari Ciccone. Inari, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra colaborar com a pauta de vocês. Para a gente também é uma honra poder conversar, com você, sobre esse assunto tão importante. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que a nutrição ela afeta a fertilidade, tanto para homens quanto para as mulheres. Sim. Bom, a nutrição é um pilar básico do corpo humano, que é o principal combustível do organismo.
E internamente o corpo tem trilhões de células que precisam todos os dias de nutrientes essenciais. Então, o corpo tem necessidade de nutrientes essenciais para o bom funcionamento dessas células. Então, muitos nutrientes, como zinco, ferro, ácido fólico, magnésio, aminoácidos, muitas vezes são um pouco negligenciados pelo padrão de alimentação, da atualidade com o estilo de vida moderno. Com, né, a correria do dia a dia, a, a estrutura social que a gente tem hoje, a alimentação ela vem perdendo nutrientes, principalmente pela cadeia produtiva, de como ela vem sendo produzida, entregue, como ela chega, né, todo o processo que acontece, que os alimentos chegam no prato, e isso eu vejo que muitas pessoas ficam em subnutrição. Subnutrição não é um estado de desnutrição, onde as pessoas têm déficits importantes de deficiência, mas elas também não atingem as necessidades ideais que elas precisam. E aí, as células reprodutivas, elas sofrem muito com isso, principalmente a produção do espermatozoide, que acontece, né, com a via da espermatogênese, em um ciclo de entre 70 a 90 dias. Ao longo desse período, é muito importante que o homem ingira nutrientes que são essenciais para que esse processo aconteça. E a falta desses nutrientes muitas vezes impacta na qualidade do espermatozoide que está sendo produzido. Nas mulheres, o oosto, que é a célula reprodutiva, vai ser maturado e vai ter um ciclo de maturação ao longo do mês. E nesse processo também tem atividade metabólica muito intensa, onde a composição dos nutrientes, a parte metabólica, tem um impacto muito significativo. Falando sobre alimentos, né, nutrição, Inari, quais seriam os alimentos mais indicados, né, principalmente para aqueles casais, né, que pretendem aí engravidar daqui a pouco ou até mais para frente, para eles já irem consumindo, né, tanto o homem quanto a mulher, planejando, né, com essa visão aí de ter filhos, né? Quais seriam, então, aqueles alimentos que não podem faltar à mesa? Bom, é sempre interessante pensar que homem e mulher têm necessidades nutricionais diferentes. Então, tem alimentos que vão ser melhor para a produção do espermatozoide, tem alimentos que vão ser melhor para a produção e a maturação do óvulo. Para o casal, os que mais são comuns, principalmente os vegetais de cor verdes escuras. Então, pensar que a salada ela tem que ser mais variada, mas essa classe de vegetais tem um maior teor de ferro e de alguns antioxidantes, compostos bioativos que ajudam a preservar a qualidade dessa célula. Então, quando você vai pensar em fazer uma salada, né, no almoço, no jantar, é muito importante que eles estejam presentes, que essa salada tenha uma boa variedade para que possa ter o maior número de nutrientes possível. Por outro lado, sementes também agregam muitos nutrientes, principalmente minerais essenciais, como ácido fólico e zinco, por exemplo. Gergelim e semente de abóbora são dois exemplos de alimentos que devem estar presentes na alimentação do casal. Outro alimento muito utilizado é peixe. Então, tem um estudo que mostrou que o consumo com maior frequência de 4 vezes na semana por casais que estavam na concepção, aumentou em torno de 68% a concepção e o tempo, né, de concepção do casal comparado com um grupo que não consumiu. Então, é bem interessante ver que o peixe acaba sendo uma boa fonte de proteína, de aminoácidos e de zinco, um mineral muito essencial na fertilidade tanto do homem como da mulher. Agora, Inari, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal também que está em casa acompanhando, qual que é o papel da alimentação, né? A alimentação saudável no nosso organismo. Como que ela contribui aí com essa fertilidade, né? A alimentação saudável é uma alimentação que é equilibrada e nutritiva e tem um caráter, um perfil anti-inflamatório. Então, hoje a gente sabe que a digestão dos alimentos
podem desencadear respostas que sejam pró-inflamatórias ou que inibem essas respostas. Então, por exemplo, o salmão é um alimento mais anti-inflamatório porque ele tem ômega 3 e a digestão dele não vai liberar tantas citocinas inflamatórias, componentes que deterioram o metabolismo. Picanha, por exemplo, é um tipo de proteína que é mais pró-inflamatória, porque o tipo de gordura é mais difícil de ser digerida e nessa digestão acontece a liberação de várias citocinas, mediadores que vão desencadear uma resposta inflamatória no organismo e isso altera a sinergia, o equilíbrio dos hormônios. Então, é sempre importante a gente pensar que o valor nutricional do alimento é mais relevante do que o valor calórico. O valor calórico é o quanto de energia aquele alimento vai desencadear no organismo. O valor nutricional é o quanto de nutrientes aquele alimento vai fornecer para o organismo. E o corpo, ele precisa diariamente de nutrientes, além de energia. Lógico que energia é fundamental, então uma dieta que seja pobre em carboidrato também não é interessante para esse desfecho da fertilidade, porque as células precisam de energia, tem uma demanda energética muito importante, mas a gente tem que pensar que essa alimentação ela tem que ser diversa. Diversa significa variada. Pessoas que comem os mesmos alimentos todo dia acaba perdendo essa diversidade de nutrientes, acaba tendo uma alimentação mais monótona, e isso pode impactar nessa qualidade da fertilidade. Então, ter uma alimentação mais diversa, mais nutritiva e de caráter anti-inflamatório é o essencial para que a gente possa preservar a fertilidade por mais tempo, pensando, né, no padrão hoje da estrutura socioeconômica do nosso país. Então, como as mulheres estão decidindo ter filho mais tarde, é muito importante que elas adotem uma alimentação que favoreça a fertilidade e que proteja elas de deteriorar a qualidade dos óvulos. Inclusive, você tocou no assunto que até tem uma certa curiosidade, né? Quanto mais a mulher demora, né, para engravidar, ela precisa aí diversificar a nutrição dela? Teriam alguns alimentos que seriam mais indicados? Sim, eu uso muito no consultório, principalmente no preparo para fazer um tratamento de reprodução assistida, ou num preparo para uma gestação, né? A mulher que já chega mais prevenida e já está pensando em ter ali filho em 2 anos, a gente já começa a fazer algumas estratégias para favorecer essa qualidade do ósseo dela. Então, por exemplo, alimentos ricos em ácido fólico são essenciais de estarem presente, assim como a gente pode também fazer uma suplementação para garantir que ela tenha um maior aporte desse nutriente. Outro nutriente muito essencial é o ferro. Então, ter um consumo adequado de ferro faz muita diferença para essa mulher, seja nos 2 desfechos, né? A mulher que está saudável, está com a fertilidade boa, ou a mulher que está com infertilidade e está fazendo um tratamento para tratar a infertilidade. Outro alimento que não pode faltar é frutas vermelhas ou alimentos ricos em antioxidantes. Então, a gente não pode pensar que fruta é só banana, maçã e laranja. Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade imensa de frutas que são riquíssimas em compostos fenólicos, em compostos bioativos que têm ação antioxidante. Essas frutas precisam estar presentes na alimentação tanto da mulher como do homem. Agora, Inari, eu acho que um grande vilão aí, né, dessa alimentação saudável são os fast foods, né? Que o pessoal com a vida corrida, o cotidiano muito agitado, acaba optando pelo mais fácil, né? Que é buscar um lanche, um cachorro quente. E isso tudo atrapalha muito, né, a questão da fertilidade. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa relação, né, das comidas ultraprocessadas com a infertilidade. O consumo de fast food está diretamente relacionada com maior tempo de concepção. Então, um estudo nos Estados Unidos mostrou que era totalmente inversamente proporcional. O quanto maior fast food, menos fruta as pessoas consumiam,
maior era o tempo de conseguir uma concepção. Quanto maior o consumo de frutas, alimentos naturais e menor o de fast food, menor era o tempo de concepção. Então, é muito importante que a gente pense no conceito de valor nutricional, considerando a cadeia produtiva do alimento. O fast food muitas vezes é feito com alimentos ultraprocessados, alimentos que perderam a conformidade natural, que tiveram aditivos químicos, e esses aditivos atuam no organismo como xenobióticos. Eles desregulam todo o equilíbrio hormonal e eles afetam negativamente essa parte de inflamação, porque eles normalmente contêm muita gordura saturada ou gordura trans, aquela gordura que é industrial, ela é artificial, né? O corpo não reconhece e ele tenta lidar com isso, isso desencadeia muitas reações bioquímicas no organismo que prejudicam todo o ambiente ali intrauterino na mulher e no homem a cadeia produtiva do espermatozoide. Então, é muito importante que a gente entenda que o conceito de fast ele pode ser ressignificado, né? Quando eu preciso de algo rápido, eu faço um omelete. Então, para mim é muito mais rápido eu fazer um omelete com cenoura, ou com espinafre, coisas que eu tenho hábito de ter em casa e eu acho muito prático, do que eu ficar na fila para entrar numa lanchonete e comer uma refeição que o pós-refeição vai me fazer mal, que eu sinto, né? Quando a gente tem muita clareza, muita consciência corporal, a gente consegue entender o papel e o efeito que os alimentos proporcionam no nosso corpo. E é um alimento que ele não te nutre, né? Porque dá 2 horas, você comeu uma ingesta calórica muito alta e depois você tem muita fome, né? Não é aquela coisa, nossa, eu fico saciada por bastante tempo. Agora, você fez um omelete com cenoura, colocou uma fatia de pão integral, e de repente põe um espinafre junto, você tem uma refeição super fácil de ser produzida, muito rápida e completa que vai suprir as suas necessidades pensando ali no jantar. Exatamente. Além da questão da infertilidade, o fast food é o que está gerando aí os obesos, né? As pessoas que estão muito acima do peso têm esse outro problema também, né? Acho que da classe de alimentos, os alimentos ultraprocessados, não necessariamente o alimento industrializado, mas o alimento que ele é produzido a partir de componentes sintéticos, artificiais, né, que o corpo não reconhece. Eles são eles têm uma relação muito direta com inúmeros desfechos de saúde que a nossa população vem sofrendo hoje, que vai muito além da fertilidade, né? Mas também infarto, AVC, doenças coronárias, doenças psíquicas têm muita relação, a obesidade, diabetes. Então, é muito importante que a gente entenda que o corpo humano tem necessidades de alimentos naturais, né? Nós fazemos parte aí de todo o ecossistema que a gente vive. E quanto menos natural é a alimentação, mais doenças a gente cultiva no nosso dia a dia. E a gente vai colher, né, o que a gente está cultivando. Se você quer cultivar se você quer colher um corpo saudável, é importante que você cultive hábitos saudáveis para que você tenha como consequência isso. Muito obrigada, Inari, pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Eu que agradeço o convite, Paula, e fico à disposição. A gente que agradece. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! No quadro É o Bicho desta semana, nós vamos aprender quais são os cuidados essenciais com o seu pet em dias mais frios.
Qualquer animal pode sofrer com o inverno. Com dias mais curtos e as temperaturas mais baixas, os cuidados com os pets no frio devem ser observados. Eles sentem frio, conforme as temperaturas vão baixando, eles vão sentindo também. O ideal é sempre a gente pensar que eles sentem frio igual a gente. O pelo, quanto mais longo, mais termorregula, então tentar não baixar tanto o pelo para que eles não passem tanto frio. Então a pessoa, quando tem que ficar ali de olho na temperatura, mais ou menos, para não fazer aquele, ao contrário do verão, que a gente tem que fazer aquela tosa boa, para ficar com o pelo baixinho, o ideal é tosar ali na medida para que fique de médio a longo. Isso, igual o do Bob. O Bob ele tá com um pelo médio e aí fica um pouquinho mais confortável para ele as temperaturas mais baixas. O filhote, por ser ainda mais sensível, pode sofrer bastante com as temperaturas mais baixas das que estão acostumados, principalmente por estarem mais quentinhos e em contato com a mãe. Os filhotes, eles não termorregulam, né? Eles não conseguem segurar o calor. Então, o ideal para os filhotinhos é a gente sempre aquecer eles, seja com uma cobertinha, com um lugar mais quentinho para a mãe. Então, é sempre bom a gente fazer essa parte de ajudar eles com essa parte de calor. De repente, uma garrafa PET com uma aguinha morna, você acha que ajuda? Tem alguns até para vender em alguns lugares que eles esquentam mais o ambiente. Se o meu cachorro ou algum animal estiver sofrendo de hipotermia, qual que é o sinal de alerta ali para o tutor perceber que o cachorro está passando mal devido à baixa temperatura? Primeiro você vai sentir nas orelhinhas, que são as extremidades mais geladas, narizinho mais gelado. Você tá vendo que o do Bob já tá escorrendo, às vezes começa a escorrer o narizinho, as extremidades mais geladinhas, então você coloca a mão, você sente que ele tá mais geladinho, às vezes começa a tremer, tá? E eles naturalmente procuram lugares mais quentinhos, ficam mais próximos da gente. No caso dos animais que ficam fora de casa, nas garagens, né, nos estacionamentos, que a gente sempre vê que infelizmente isso é muito comum, quais cuidados que a pessoa que tem um animal fora de casa tem que ter? O ideal é a gente sempre manter esses ambientes mais quentes. Então, uma caminha, uma cobertinha, uma roupinha aquecida. Animais com problemas ortopédicos e cardíacos podem ter o quadro agravado durante o frio. Cães e gatos filhotes e também os idosos podem estar mais suscetíveis a doenças como a gripe. Nesse período do ano, que são os períodos mais frios, a gente tem uma maior probabilidade de problemas respiratórios por conta dos frios. Então, eles podem sim, às vezes desenvolver alguma doença respiratória, alguma doença viral, alguma pneumonia e sim, virar óbito. Então é interessante a gente sempre ajudar os nossos pets. Por que nessa época pode ter doenças respiratórias? Por conta do frio, a imunidade deles também baixa e tem uma circulação maior de doenças virais, doenças bacterianas. Por isso, o ideal nessa época é a gente manter a vacinação dos pets em dias. A gente também tem entre os cães a gripe dos cães e hoje a gente tem a vacinação de gripe dos cães. Pode ser feita em qualquer idade, tanto nos filhotes quanto os mais velhos. Além de doenças respiratórias, a combinação de temperatura baixa com chuva pode trazer doenças dermatológicas causadas por fungos e parasitas. Por isso, é necessário muito cuidado com o local onde o seu bichinho costuma dormir. Tentar manter esses pacientes em locais fechados. Caso ele tome uma chuva, o interessante é sempre secar com a toalha, mas secar com o secador também. Como eles têm esse subpelo, às vezes a gente não seca direito só com a toalha. O ideal é secar com o secador, tá? Qual a temperatura do secador? Pode ser a temperatura média do secador, geralmente tem o frio, médio e o quente. Pode ser uma temperatura média, tentar manter, não chegar tão perto em contato com a pele, para você não queimar a pele do seu pet. Tentar manter uma distância segura, jogar os pelos para frente e ir passando o secador. No caso também, eles têm problemas nos ouvidos, nos tímpanos na época do frio? Podem ter? Isso, nessa época do frio, principalmente esses pacientes que ficam para fora de casa, eles acabam tendo contato com a chuva, tomar bastante cuidado, fazer a limpeza periódica dos ouvidos, para que realmente eles não desenvolvam uma otite, uma inflamação de ouvido.
Outra coisa que vocês vão reparar também, em casos de otite, eles vão estar balançando a cabeça, uma coceira excessiva. Às vezes eles machucam até as partes externas da orelha. E aí vocês vão olhar o ouvidinho, tá avermelhado, com carinha de inflamação, às vezes tá com algumas escamações por dentro do ouvidinho. Esses são geralmente os sinais de otite. Os animais que têm algum problema dermatológico, precisa ali estar passando um produto e tem que estar sempre peladinho, como que funciona o cuidado com esses animais dentro de casa na época do frio? Tem alguns pacientes, por conta dos problemas de pele, que o ideal não é deixar abafada a pele, colocar roupinha, deixar abafado. Realmente deixar ele sem a roupinha, deixar a pele respirar, que a gente fala. Mas sempre manter o ambiente aquecido, já que ele não pode usar a roupinha, coloca um cobertorzinho para ele deitar, ter uma limpeza recorrente desse cobertor, já que ele tem um problema de pele mais recorrente, da caminha que ele vai ficar, então ter maior esse cuidado com a parte que ele vai dormir. Na parte, pode ligar também um aquecedor, de repente? Hoje a gente tem, né, os aquecedores de ambiente que a gente usa pra gente, mas eles também se beneficiam com esse tipo de aquecedores de ambiente, né? Deixar o ambiente um pouquinho mais quentinho, mais confortável para ele. O Bob, ele é um exemplo porque ele é um idoso de 13 anos, ele sofre com problemas articulares, com problemas de coluna, e nessa época do ano ele acaba sofrendo um pouquinho mais com essas dores. As baixas temperaturas faz ele sentir um pouquinho mais de dor, de incômodo. Então, uma das medidas que eu faço com o Bob é tentar manter os lugares realmente mais aquecidos, então eu espalho cobertas pela casa, a gente usa a roupinha nele, tanto para ir para a rua quanto em casa. E os momentos de passeio, porque o Bob gosta bastante de passear, a gente acaba escolhendo os momentos mais diurnos, os momentos mais à tarde, com maior índice de sol. A gente acaba não levando ele para passear nos momentos matutinos e noturnos, porque são os momentos que ele sente mais as dores de coluna, as dores articulares que ele tem. Ou a gente faz também um acompanhamento com essa parte integrativa de acupuntura, que também ajuda um pouquinho mais nesse momento dele de frio. A acupuntura também está sendo boa com relação ao tempo, né, quando está mais ameno? Quem tem um senhorzinho em casa ou esses pacientes que geralmente que tem problema de coluna são os braquicefálicos, os shih tzus, os bulldogs, os pugs, que tem esse problema de coluna, essa época do ano eles sofrem mais. Então, muitas das vezes a gente acaba orientando a realizar acupuntura, fisioterapia, porque ajuda eles a sentir menos dor, a ficarem mais confortáveis. Apesar dos felinos terem um pelo bem fofinho, em dias muito frios, isso não é o suficiente. Os gatinhos também sentem frio, tá? Tem hoje nas lojas também as roupinhas voltadas para os felinos. Mas não é somente o conforto de uma manta limpa e quentinha que aquece o pet. Uma alimentação mais calórica e rica em proteínas também é necessária. Eles comem mais nessa época do frio. O ideal é sempre manter eles alimentados, fracionar mais as alimentações. Igual a gente pode fazer 4 vezes ao dia, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Época de chuva, quando o pessoal vai passear com o cachorro, aquelas capinhas são boas? Qual é a recomendação? Época de frio e chuva, coloca capinha. Qual a recomendação que o tutor tem que ter ao voltar para casa? A capinha de chuva, ela vai proteger essa parte da cabeça e do corpinho, mas ela não protege tão bem as patinhas e a barriga. Então, sempre depois que chegar do passeio, fazer a limpeza, às vezes as pessoas não querem dar o banho, então passa um lencinho umedecido, hipoalergênico, seca bem com toalha e depois seca com secador. Pode usar aquele lencinho umedecido do bebê? Pode, aquele lencinho ele é neutro, hipoalergênico, ele pode ser sim usado em cães. Nessa época, a hidratação continua sendo a mesma? Como que funciona? Eles não procuram tanto água nessa época do ano, eles procuram mais água em épocas mais quentes. Então sempre manter os potes, os fomites limpos, repor água limpa, a gente sempre orienta para ser água filtrada e não água de torneira. Então continuar esses cuidados com a parte de ingestão de água, por eles não buscarem tanto água.
Amanhã, sexta-feira, o sol aparece durante todo o dia, baixa a nebulosidade e não tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas, sem mudanças no tempo. Sobre as temperaturas, então, para esta sexta, mínima de 11 graus, então já é uma mínima que você vai ter que tirar aquele agasalho do armário logo cedo, só que ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mas eu tenho aquele recado e aquele convite para dar a você que está nos acompanhando. Rafael Turati já está aqui nos nossos estúdios, porque tem Estúdio Câmara coladinho com o Jornal Câmara Notícia. E hoje vai falar sobre a relação de esporte com as crianças na infância. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, toda quinta-feira eu estou aqui no Estúdio Câmara. O tema é esporte e hoje vamos falar sobre o esporte na infância. A gente vai contar com a participação de 2 ex-atletas, um de basquete e um de futebol, que vai contar como que é o trabalho deles com a criançada no esporte. Não percam que é logo acabando aqui o Jornal Câmara. Combinado, então, estarei nessa com o Rafa também, tem ex-atleta de basquete, de futebol, tem muitos assuntos para a gente poder abordar. Faço o convite a você e o Jornal Câmara Notícia retorna, então, amanhã na sexta-feira, a partir do meio-dia ao vivo. Tchau, tchau.